Olá pessoal, como vão vocês? Hoje é um dia super especial, porque eu vou entrevistar a minha esposa. Então, tem muita gente que tem medo de vir para um outro país ou até mesmo viajar sem nenhum conhecimento em inglês. E a Jéssica foi uma guerreira, porque ela não sabia praticamente nada. Vamos tentar procurar saber como é que foi os primeiros desafios dela, como é que foi essa batalha de aprender o idioma já de cara num país que só fala inglês. Ela vai contar algumas histórias dela, dificuldades, como é que foi esse processo de aprendizado, como é que foi o processo de adaptação. Então, se você está curioso para saber como é que é, como você também pode ir para outro país sem saber inglês, fique com a gente e acompanhe essa entrevista. Então vamos lá. Jéssica, eu quero que você me conte, quando você teve o primeiro contato com o inglês? Foi na escola? Como é que foi? Bom, apesar de sempre querer estudar uma outra língua, eu nunca tive a oportunidade. Às vezes a gente participa das aulas, mas não presta muita atenção, não pratica, então é o básico e você acaba nunca usando, nunca aprendendo propriamente. E depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei logo a faculdade, então eu sempre pensava, um dia eu quero fazer, um dia eu vou estudar, né, na escola particular, mas sempre ficou como segundo plano, né, porque eu nunca precisei, então foi ficando e foi isso. Agora me conte, Jéssica, por que você precisou aprender inglês? Bom, vindo morar num país em que só fala inglês, eu tive que aprender inglês porque era o único meio de comunicação. E quando nós decidimos vir para a Austrália, eu comecei a ler algumas coisas em inglês, mas realmente era um pouco complicado porque a gente estava naqueles preparativos para a viagem, a gente ficou praticamente um ano programando, então eu tive que arranjar outro trabalho, não tinha tempo. E realmente era bem difícil. O que eu fiz foi aprender algumas frases prontas que talvez eu precisaria responder na imigração quando a gente estivesse vindo para a Austrália. Eu não consegui desenvolver meu inglês no Brasil e sim quando eu cheguei aqui, por uma questão óbvia que a gente precisa de inglês para estar aqui. Então, pá, chegou aqui. Como é que foi o choque? Ninguém falando português. Olha, eu vou te dizer que essa foi uma dificuldade bem grande no começo. Eu realmente me senti perdida e eu era extremamente dependente do Rodrigo. Amor, como é que a gente faz pra pedir isso? Pede lá, vai lá, vai lá. Eu tinha medo, aí ele falava, olha, você vai dizer isso, vai lá. Aí eu, não quero. Hoje em dia é o contrário, eu que peço pra ela falar. E eu sempre fui uma pessoa assim, de se eu quero alguma coisa, vou lá, peço, eu não fico esperando por outra pessoa pra fazer isso. Mas aqui eu me sentia assim um pouco quanto deslocada, porque eu era totalmente dependente. Como é que eu vou arranjar um emprego, gente? Como é que vai ser meu primeiro dia na escola? Foi um desafio, é aquela coisa de você ter vários pensamentos, várias ideias e você não conseguir se expressar, é realmente frustrante. Na escola, eu me lembro que você tava muito receosa, porque o professor chegou falando inglês, alunos falando inglês, você tava pensando, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou aprender? Como é que foi esse processo? Na escola, você não pode falar a sua língua, mas sabe aquela sensação de que você, pra se sentir confortável, eu ficava o tempo inteiro procurando por brasileiros, assim, será que tem algum brasileiro aqui que vai poder me ajudar? São pessoas de tudo quanto é nacionalidade, né?
É uma diferença cultural enorme, porque no Brasil, assim, você raramente vê alguém que é de fora do país. Na noite tem mais latinos, mas no período da manhã a maioria são asiáticos e entra em uma turma que já está em andamento. E assim vai indo. Quem vai entrando vai pegando a turma em andamento. E aí quando acaba o módulo, acaba o livro, se você entrou na metade do livro, você vai terminar e aí você continua o começo de novo, com as próximas pessoas que vão entrando. Então não tem uma turma toda nova que tá chegando. Geralmente você entra novo, depois outra pessoa vai entrando nova também, e aí você pega o bonde andando, literalmente. Então foi bem estranho, porque os professores faziam perguntas pra você. Hello, we have a new student here. Tell us, what's your name? Where do you come from? E eu ficava, hã? Eu sabia que eles estavam perguntando qual era o meu nome, mas assim, outras coisas eu não sabia. Os professores vão te inserir, mesmo que você não entenda, eles vão mudar a pergunta, ou então eles vão fazer uma afirmação. Por exemplo, se eles me perguntaram de onde eu era e eu não entendi, ficava boiando, né, não entendi nada, eles mudavam a pergunta e então faziam uma afirmação. Você é do Brasil, certo? Aí você só precisa dizer, oh yeah. Ou só balançar a cabeça, né? No começo, eu só... Não. A primeira semana foi a mais difícil pra mim, porque nas atividades que eles faziam eu não conseguia acompanhar. Mas depois da segunda semana as coisas foram fluindo, você vai assimilando algumas coisas depois da aula, então revisava o livro. O Rodrigo sempre me ajudou muito. E o bacana é que eles têm vários níveis, então assim, não vai ser aquele choque de você estar muito diferente dos seus colegas. Antes de começar a aula, eles têm um teste de nivelamento. Nós fizemos o teste no mesmo dia e eu fui pro primeiro nível, que foi o Elementary. É o nível básico. Começa assim, aprendendo cores, números, verbos. Depois, com o tempo, os professores vão te mudando de turma, né, de nível. Eu fui pro Pré-Intermediate, depois Intermediate, Upper Intermediate. Depois, em todo esse processo, eu resolvi sair do General English para um curso específico que era um preparatório do Cambridge. Faz você raciocinar mais, melhora a tua escrita, as conversações já são mais elaboradas. E eu já estava estudando à noite, passou já quase um ano estudando inglês. Foi o último curso que eu fiz de inglês. Como é que foi arranjar um trabalho em um país que só fala inglês? Pois é, eu realmente estava bem assim nervosa e preocupada, porque aqui você precisa trabalhar para se sustentar, apesar de ter uns salários maiores comparado a outros países, mas também tem um custo de vida muito alto. Então eu queria arranjar um trabalho o mais rápido possível. E eu levei em torno de umas 3 a 4 semanas para arranjar um trabalho, porque eu ficava muito insegura. Uma vez eu tentei trabalhar como dishwasher. A gente morava em um bairro que tinha vários restaurantes, né, ao redor ali da praia. E aí um dia a gente, vamos tentar, né? O Rodrigo já estava distribuindo currículos para vários restaurantes e tudo mais. Fui num restaurante italiano para perguntar se eles tinham alguma vaga para mim, né? Mas com o meu inglês, pensa. Cheguei com meu currículo, eles entenderam que eu tava procurando por trabalho, mas eles não conseguiam me entender. E o pior era que eu não conseguia entender. Essa foi a primeira tentativa. E aí o meu primeiro trabalho realmente foi como cleaner de obra. Eu consegui esse trabalho através de uma amiga minha, a Carol, que é uma brasileira também. E isso é muito comum, né? No começo, os brasileiros, eles costumam se ajudar uns aos outros. A comunidade brasileira aqui, ela cresce cada vez mais. E eu acho que é uma das comunidades mais unidas e que realmente elas estão engajadas em ajudar uns aos outros. Tem grupos dos brasileiros aqui em Sydney, tem grupo só de meninas, tem um grupo no WhatsApp, enfim. E aí eu consegui esse trabalho através de uma amiga para trabalhar como cleaner de obra. Nessa obra, a empresa os donos eram colombianos. Todo mundo, a maioria, eles só contratavam pessoas assim que falavam espanhol. E aí eu comecei a trabalhar e nesse primeiro momento não aprendi nada de inglês. Eu aprendi mais espanhol do que inglês. Acredite se quiser, ninguém falava inglês lá, só falávamos espanhol. Então era um portunhol enrolado e assim eu consegui o meu primeiro emprego. Pessoal, tivemos que mudar de lado porque tá começando a ficar bem escuro. O sol agora ele tá se pondo antes das 5 horas, né? Tá um pôr do sol lindo aqui na praia de Manly.
a gente estava tentando mostrar a vista aqui no fundo para vocês, mas realmente estava ficando bem escuro e por isso trocamos de lado. Então vamos continuar. Quais foram as simples mudanças que você fez que você percebeu que deu saltos no inglês? Bom, sem dúvida, quando você está imerso em um país em que só fala inglês, você vai pegando uma coisinha ali, uma coisinha aqui e o teu inglês vai crescendo. A primeira coisa que a gente percebeu que nós tínhamos que fazer era tentar falar o mínimo possível em português. Porque essa é uma dificuldade de muitas pessoas que vêm pra cá com amigos ou que vêm pra cá com um parceiro, né, com um casal da mesma nacionalidade. Porque aí você acaba falando a tua própria língua o tempo inteiro e isso prejudica um pouco. Não que não seja possível você aprender, mas o processo é mais lento. Então, por isso você precisa trabalhar com pessoas que só falam inglês, você precisa estar imerso realmente. Assim que eu mudei os meus trabalhos, teve todo um processo, né? Eu trabalhei com várias coisas diferentes, mas quando eu saí dessa área, que lá eu só falava espanhol e pensei assim, não, realmente eu preciso, mesmo que eu ganhe menos, mesmo que o trabalho seja diferente, que eu tenha que aprender tudo de novo, mas eu preciso me colocar em um lugar em que force realmente eu falar inglês. Então foi aí que eu realmente decidi procurar outro trabalho em que eu tivesse que falar inglês a maior parte do tempo. Comecei a trabalhar com australianos e aí sim foi que meu inglês melhorou muito, muito mesmo. Uma porque eles me recepcionaram muito bem, me ensinavam e me ensinam muita coisa, eu aprendo muita coisa diariamente. E nós decidimos parar de falar em português, nós trocamos a nossa língua entre nós dois. Com a nossa família, se tem algum amigo brasileiro, a gente acaba falando em português, mas entre nós dois, hoje em dia, a gente só fala em inglês. Faz um ano em que a gente tomou essa decisão. Não foi algo assim que mudamos da noite pro dia e que foi fácil, realmente não foi fácil no começo. A gente foi colocando desafios, em uma semana falando inglês, agora vamos tentar falar mais uma semana. Eu me lembro que a gente fazia assim, ó, aquele que falar menos palavras em português durante a semana ganharia um prêmio, daí o outro tinha que levar pra jantar, comprar alguma coisa que a pessoa gostasse. Parece até bobo, mas funcionava e ninguém queria perder nessa competição. Aí depois virou algo natural, daí a gente não precisava mais da competição pra, digamos, ser o fator decisivo de optar pelo inglês, porque realmente aqui precisa. Se você quiser falar o inglês bem, obviamente você tem que aumentar mais e mais as suas horas de contato com o inglês. Exatamente, porque assim, não adianta, mesmo que você esteja aqui, em que você tá no trem, você tem que pegar ônibus, você tá ouvindo inglês o tempo inteiro, não adianta você estar aqui, nesse ambiente que só falam inglês, indo pra escola, aprendendo inglês e chegar em casa e só falar português. Não que isso não seja possível, você pode aprender, claro, é possível, depende da tua força de vontade, mas a gente percebeu que o processo podia ser um pouco mais acelerado se a gente tivesse essa mudança. E não foi fácil no começo, era meio robotizado da minha parte, principalmente. Eu aprendo muitas expressões através das pessoas que eu trabalho, né, que eu aprendo. Se eu vejo alguma coisa nova, eu pergunto... você podia me explicar melhor? Qual é o significado disso, né? Se você viveu aquela situação, é mais fácil de memorizar. Você tá usando, digamos aí, na vida real, no dia a dia, vai ser muito mais fácil de absorver e usar isso no seu arsenal aí, no seu vocabulário. Agora vamos ver alguma situação que você se lembre que foi difícil para falar alguma coisa ou para ouvir alguma coisa. Você lembra alguma coisa que te marcou? A gente comete algumas gafes, né? E que são coisas que vão ficar na tua cabeça para não cometer mais o mesmo erro. Eu já falei muita coisa errada, já passei por muitos momentos assim, constrangedores no inglês, que a pessoa fica... Principalmente estando imerso com um australiano, parece que tem uma batata na boca, assim, é muito difícil para entender. Bom, mas falando sobre, assim, momentos constrangedores que eu passei, teve uma vez que eu trabalhava na obra e eu queria falar para eles que tinha alguma parte na cozinha que não estava pronta ainda para limpar, porque eles tinham que recolher todo o material para daí a gente ir lá e limpar a obra, né? Falei pro chefe, the chicken is not ready to clean yet. Todos eles olharam pra mim, the chicken? Which chicken? Gente, era kitchen.
eu falei chicken. Tipo assim, eu queria falar, olha, a cozinha ainda não tá pronta, não foi tirado todo o entulho pra limpar. E eu falei assim, o frango não tá pronto pra limpar ainda. Porque kitchen é cozinha, mas chicken é frango. Naquele dia, assim, eu só queria que o dia acabasse, porque tava o meu boss, tava todas as pessoas lá trabalhando no meio da obra, a maioria eram australianos mesmo. Cara, eles riam tanto da minha cara. E aí eu ficava pensando, amanhã eu vou vir trabalhar e todo mundo vai ficar falando assim, ó, o chicken tá vindo, o frango tá vindo. Fora isso, você ainda enxerga errinhos, essas coisas como algo que te impede de falar inglês? Você enxerga isso como um risco? Não, hoje em dia eu consigo me comunicar bem. Como eu costumo dizer, a gente está em constante aprendizado, principalmente para nós, né, que não tivemos contato com o inglês. No meu caso, não tive contato com o inglês antes. Então, não é a nossa primeira língua que a gente aprendeu desde criança. Então, é algo novo. Sempre vai ser uma nova descoberta. Cada dia você vai aprender coisas diferentes. E até mesmo no português, tem palavras que às vezes a gente não sabe o significado. Então, é um aprendizado constante. A resposta disso é persistência. É você não desistir. É você mesmo, através dos teus erros, você ser capaz de aprender com eles. E assim, é a imersão, você aceita isso como um desafio, você encara e vai. Então tá, para finalizar, quais dicas você daria para alguém que está pensando em fazer um intercâmbio ou viajar? Tenta já estar preparado desde o Brasil, já tenta ter um contato prévio com a língua. E como eu disse, quando você chega aqui, você querendo ou não vai estar imerso de alguma forma. Então, tenta sair da sua zona de conforto, tenta colocar o inglês o máximo que possível, tenta mudar o seu celular para o inglês, tenta fazer os mesmos programas que você fazia, mas inserindo aos pouquinhos o inglês. Não tenha medo de falar, mesmo que seja errado, mas fale, mesmo que às vezes não tá certo, peça para que te corrijam, olha, né, se não tá certo me corrige, mas aprende com os seus erros também. E não desanima como muitas pessoas fazem, meu inglês não tá bom, eu não me sinto bem, eu só passo mico. Não, gente, você tem que continuar e persistir, mesmo que você não esteja com seu inglês perfeito. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te encorajado para que você coloque o seu plano em prática de viagem, mesmo que você não tenha inglês, mas você tenha persistência e coragem de sair da sua zona de conforto. Essa é a chave de tudo. Não se esqueça de deixar o seu like e, acima de tudo, também nos ajudar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante pra gente. Deixe seu comentário aqui se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão pra nos dar. Esperamos te ver em breve. Tchau, tchau!